Então, hoje a gente vai conversar sobre liderança pessoal. Primeiro, inspirando-se para depois inspirar outros. É isso mesmo? Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma aula da Mentoria 10 em 10. Eu agradeço você que faz questão de estar ao vivo aqui e você que está assistindo essa aula gravada e não está medindo esforços para fazer as tarefas, para fazer dar certo todo o acompanhamento, né? Eu acho que vale reforçar que o envolvimento, aquilo que você anota, aquilo que você interage, aquilo que você pratica, aquilo que você lê ao longo da semana, o envolvimento é fundamental para os ganhos que você vai ter, né? Eu tive a alegria de enviar um grande amigo meu para o Método CIS, que aconteceu poucos dias atrás. E ele ficou muito feliz pelo crescimento que ele teve no Método CIS. Para quem não sabe, o Método CIS é um grande evento, um grande curso de inteligência emocional preparado e promovido pela Febracis, do Dr. Paulo Vieira, né? Eu recomendo para todo mundo, inclusive que está assistindo. Você, quando for no Método CIS, você vai ver que é uma grande imersão mesmo. Inclusive, imagina todo o conteúdo que a gente está tendo aqui. Você pega tudo aquilo que tem a ver com mentalidade de crescimento que a gente viveu junto aqui. Por exemplo, inteligência emocional, propósito, gratidão. Você pega as aulas que a gente teve sobre os neurotransmissores e você amplia essas aulas de forma bastante aprofundada. Uma aula que a gente faz em 20, 30, 40 minutos, você tem toda a explicação de forma esmiuçada, com exercícios práticos, durante 4 horas e meia, de forma extremamente dinâmica, que não dá para cansar, não dá para não aproveitar o conteúdo. Imagina um evento que começa 9 da manhã e termina meia-noite e você não consegue nem piscar de tão empolgante que é. Eu estou passando para você um pouquinho do que é o método CIS. E a gente tem uma parceria com a Febracis, diga-se de passagem. Se você tiver curiosidade de conhecer o método CIS, pode entrar em contato com a gente, ok? Eu faço questão de te incentivar e de te direcionar. Me veio na mente a vontade de falar isso por conta de que eu sei que vocês sempre apreciam boas palestras, bons conteúdos, e aquilo que é bom para a gente indica também, tá certo? A gente vai ter algumas aulas daqui a alguns dias, já estou até fazendo propaganda, algumas aulas voltadas para fontes de renda extra. Você vai lembrar que quando a gente teve uma temporada somente sobre gestão financeira, eu falei para você, o Rogério Mistura falou para você, e depois o Felipe Benfenati também te falou que talvez o grande passo que você dá para não conseguir organizar suas finanças, se é que alguém não quer conseguir organizar suas finanças, né? Mas o grande passo que você pode dar para não conseguir organizar suas finanças de uma vez por todas é você depender exclusivamente de uma fonte de renda e nada mais. Ou seja, se você depende de uma fonte de renda e nada mais, você está fadado a um risco maior, financeiramente falando, por conta de crise que pode surgir, por conta da rotina mesmo do dia a dia, um gasto a mais, algo dali, algo daqui, um investimento que você gostaria de fazer e às vezes não pode por ter somente uma fonte de renda, né? Então já estou fazendo propaganda de algumas aulas que teremos, não sei ainda se duas ou três. Vai depender do nosso convidado que vai estar com a gente em uma dessas aulas, tá certo? Mas a gente vai ter algumas aulas sobre fontes de renda extra. Inclusive, nessas aulas sobre fonte de renda extra, você não vai ter somente o conhecimento, mas você vai ter o direcionamento. Eu já vou te adiantar, eu vou te dar um spoiler aqui, tá?
Vocês sabem que a gente tem uma empresa, eu tenho uma sociedade com a Talkdoc. A Talkdoc é um consultório online. É como se você apertasse um botão, entrasse em um consultório, que você fosse atendido por um médico, sem ter que agendar, sem nada. Você paga uma taxa por mês e você tem consultas ilimitadas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É algo legal. Eu vou falar para você a taxa que uma pessoa paga, R$ 29,90 por mês, tá? E é claro que é algo chamativo, é algo que alguns que estão assistindo aqui essa aula com a gente já têm esse plano, inclusive, porque é algo realmente surrealmente barato, né? Você pagando R$ 29,90, você tem consultas ilimitadas e gratuitas. 7 dias por semana, 24 horas por dia, de onde você estiver. Você pode estar em qualquer lugar, por videochamada, sem ter que se deslocar, sem ter que agendar. Não, você aperta um botão e normalmente você é atendido até entre 2 a 3 minutos, mas no máximo, em 10 minutos, já começa o atendimento. Muitas empresas que os funcionários viajam bastante acabam contratando esse plano também, né? Mas eu já estou te adiantando. Uma das fontes de renda que você vai ter a oportunidade de se vincular é você pegar um link de afiliado, mandar nos grupos de WhatsApp, de Facebook que você faz parte, e todo mundo que clicar no link, achar legal o produto da Talkdoc e fizer a inscrição, você vai ter uma comissão. E, gente, você entende que a minha sugestão é para uma renda extra, né? É algo que você pode fazer à noite ali. Mas eu já vou te adiantar. Tem muita gente que está colocando isso, apesar de ser uma renda extra, isso pode ser um valor maior do que você ganha no emprego mesmo, com carteira assinada, por conta que é uma comissão significativa. Depois eu falo, né? Para quem tiver interesse, só estou dando um spoiler de uma aula que dentro dessa aula eu vou disponibilizar esse link de afiliado, né? Para quem quiser. Mas já estou adiantando aqui, tá certo? Já vai criando essa expectativa boa. E caso você esteja assistindo essa aula mesmo e fala assim, nossa, eu quero esse plano para mim, não tenho ainda, quero para mim. Você também, claro, pode entrar em contato comigo aqui, eu já te adianto alguma coisinha, tá bom? E é uma coisa boa, sem dúvida. Aquilo que é bom a gente indica, tá? Inclusive, é uma, é uma startup que a gente criou lá atrás, mas hoje já não é mais considerada startup, por já estar consolidada, atendendo empresas, atendendo pessoas. A gente tem uma plataforma com mais de 3 mil médicos cadastrados, né? Então, é um grande consultório online que você pode ser atendido de forma muito simples. E nisso já tem encaminhamento para exame, já tem a receita médica, até atestado médico, tá bom? Mas isso vai ser uma outra conversa depois, tá? Gente, agora falando da nossa aula, propriamente dito, liderança pessoal, né? O objetivo dessa aula é justamente que você consiga desenvolver, em primeiro lugar, a própria liderança, a autodisciplina, alguns assuntos que a gente até conversou, mas agora a gente está colocando tudo junto dentro da liderança pessoal. Liderança pessoal é a capacidade de conduzir a própria vida com clareza, propósito, consistência. Antes de liderar os outros, precisamos ser líderes de nós mesmos, ok? Então, isso é liderança pessoal. E aqui eu deixo uma pergunta para sua reflexão também. Quais são os valores e objetivos que guiam as suas decisões diárias? Se você está com um papel na mão e uma caneta, o seu caderno da mentoria, eu convido você a responder essa pergunta. Quais são os valores e os objetivos que guiam as suas decisões diárias? Você pode responder alguns valores, tá certo? Alguns objetivos que você tem que guia as suas decisões diárias. E o objetivo é justamente causar uma reflexão, porque a maioria das pessoas, pensando 5 minutos, não conseguem
responder, opa, eu faço isso por conta disso, daquilo, os meus valores são esses daqui, ó, isso daqui, isso dali outro, sabe? O meu objetivo é que você tenha essa reflexão, mas anote, tá certo? Anote para você entender realmente os valores que fazem sentido para o seu dia a dia, aquilo que norteia o seu dia a dia, tá certo? Eu separei aqui três qualidades principais que um líder pessoal deve ter. Em primeiro lugar, eu coloquei autoconhecimento. Anota aí. Autoconhecimento. Se conhecer. Alguém que lidera a própria vida tem que ter autoconhecimento, tem que saber entender as próprias forças, as próprias fraquezas, os próprios valores, as próprias crenças. Gente, infelizmente, eu vou falar aqui com o coração aberto para vocês, tá? Tem gente que acompanha essa mentoria desde lá do início, independente se é ao vivo ou gravada. Mas, infelizmente, tem gente que acompanha essa mentoria desde lá do início e, às vezes, ainda não tem valores bem definidos, ainda não tem crenças bem definidas. Tem gente que, se for anotar as crenças, os valores, vai apanhar para lembrar de alguma coisa, sabe? É igual aquela dinâmica quando eu falo para você escrever um sonho, e daí você escreve ter saúde, ficar rico, ser feliz, coisas tão subjetivas, coisas tão vagas, que não são sonhos, são desejos passageiros. Não é nada que vai nortear as suas ações, por exemplo. O que que é um sonho? É algo bem definido. O sonho é você estabelecer de forma o mais bem definido possível. Eu quero uma viagem, então é uma viagem para tal lugar, por tantos dias, em tal época do ano. Isso é um sonho mais bem definido. É uma casa, então é uma casa dentro daquele condomínio, desse jeito, desse padrão. Isso é um sonho bem definido. A data que você quer ter esse sonho acontecendo, tá certo? Agora, o autoconhecimento talvez é uma das primeiras ferramentas que você utiliza para ser um líder pessoal e depois liderar outras pessoas. Eu vou dar um exemplo pessoal, algo que eu reconheço algumas fraquezas que eu tenho. Eu não sou a pessoa mais bem organizada. Então, eu preciso, sabendo que eu não sou a pessoa mais organizada, eu preciso ter uma agenda, alguém que vai cuidar da minha agenda. Se eu não sou uma pessoa organizada, eu preciso ter quem faça coisas organizadas para mim. Então, na empresa, tem alguém que vai definir prazos, tem uma secretária que vai organizar uma agenda. Então, eu reconheço uma fraqueza que eu tenho. Por outro lado, o autoconhecimento faz eu identificar pontos fortes que eu tenho. Apesar de eu ter algumas fraquezas, um ponto forte é a capacidade de enxergar essas fraquezas e enxergar em outras pessoas pontos fortes que eu não tenho. Então, apesar de eu estou usando um exemplo, claro, se eu sou uma pessoa desorganizada, o meu ponto forte foi identificar alguém que é organizado e que carrega os mesmos valores e princípios que eu tenho, para que eu tenha total confiança de entregar uma tarefa sabendo que essa pessoa vai cumprir. Tem pessoas que, às vezes, fazendo uma autoanálise, tendo autoconhecimento, não percebem que não tem nem o ponto forte de organização e nem o ponto forte de escolher uma pessoa organizada. Então, essa pessoa tem que desenvolver, quem sabe, um outro ponto forte, ou às vezes, com o autoconhecimento, identificando um ponto fraco que ela tem,
ela vai então fortalecer esse ponto. Eu, usando ainda o mesmo exemplo, olha só, se fazendo uma autoanálise através do autoconhecimento, eu identifico que eu sou desorganizado e também não tenho capacidade de escolher alguém organizado para organizar as minhas coisas. Eu escolho qual dos dois que eu consigo fortalecer mais rápido. Opa, eu vou fortalecer a minha parte de organização. Eu vou estabelecer regras, vou estudar mais sobre organização. Tá entendendo? Opa, eu vou desenvolver mais a minha parte de identificar pessoas próximas de mim que conseguem fazer aquilo que eu não faço. Então, vou fazer um curso sobre isso, de liderança, por exemplo. Tá entendendo onde eu quero chegar? Gente, tá fazendo sentido? Sim ou não? Se tá fazendo sentido, faz um joinha aí. Só para a gente ver que tá todo mundo conectado. Perfeito. Muito bom. A segunda dica que eu separei, ainda sobre dicas fundamentais, as principais dicas para você ser um líder pessoal eficiente. Então, a segunda dica, integridade e consistência, ok? São três qualidades principais que um líder deve ter. Então, a primeira qualidade, autoconhecimento. Segunda qualidade, integridade e consistência, ok? Integridade e consistência. Por que que eu coloquei juntas essas duas qualidades como se fossem uma só? As duas qualidades se conversam demais, tá? Não basta eu ser íntegro somente em um momento e chutar o balde em outros momentos. Eu tenho que ter consistência nessa integridade. Por isso eu coloquei integridade e consistência, ok? Manter a integridade é essencial para inspirar confiança para outras pessoas, tanto para si quanto para os outros. É importante você agir de acordo com seus próprios valores o tempo todo, ok? De forma consistente. Você deve evitar mentiras, por exemplo. Bom, a gente vê muito isso quando se trata de educação dos filhos, né? Um pai, um filho que ouve o pai mentindo para a mãe, ele não vai falar nada, o filho pequeno. Às vezes fala, né? Mas ele não vai falar nada na maioria das vezes, vai ficar constrangido ali. Só que ele entende que um valor de integridade não é tão necessário assim, né? E é muito comum, vocês sabem, eu atendo muitas empresas, né? E quando o pessoal que faz o meu comercial chega na empresa, tem o Lucas, a Carol, tem o Rafael Martins, outros mais, a própria Tarsila, que às vezes me apoia nisso também, liderando a equipe e tudo mais. Tarsila, minha esposa, né? Quando eles vão até a empresa, na maioria das vezes é por indicação, uma empresa nova, né? Na maioria das vezes é por indicação. Só que, às vezes, eles chegam, eles são treinados dessa forma, sondar o ambiente e tudo mais, eles chegam e perguntam quem que é o responsável, o proprietário, o dono da empresa, algo nesse sentido, né? E, infelizmente, gente, eu não vou colocar, não vou arriscar uma porcentagem, mas existe uma porcentagem bem alta de empresas que o secretário, a secretária que está ali, o atendente que tá resolvendo, de cara fala: ah, o fulano não está. E quando a gente vai ver, o fulano está. Quando daí o nosso comercial faz a abordagem, e daí a mesma pessoa que falou que o fulano não está, fala: ah, calma aí, deixa eu só ver como que tá ali. Aí, de repente, vem o fulano responsável e tudo mais. É triste isso, sabe? Mas infelizmente, até no meio comercial, pessoas sérias, muito bem intencionadas, esclarecidas, tem muitas pessoas que não mantêm de forma consistente a integridade. Às vezes, o patrão pede para a secretária mentir e ela aprende a mentir de coração. Se você é funcionário de uma empresa que o seu supervisor te incentiva a mentir,
e mentira não combina com o seu valor, eu te incentivo fortemente a repensar o emprego que você tem. Gente, eu falo isso com o coração tão aberto, sabe? Eu não quero que você perca emprego, não quero que você, empresário, perca um excelente funcionário que ouve eu falando isso e fala assim: opa, vou sair mesmo. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é te despertar, independente se você é funcionário ou empresário. O meu objetivo é se despertar para ser uma pessoa íntegra, para não mentir, para não dissuadir, para não ter duas conversas, porque querendo ou não, se é um valor seu, você deve colocar em prática e viver com uma consciência limpa, com um coração limpo, sabe? Sabendo que está fazendo o que é certo, aquilo que condiz com os seus valores, com as suas crenças. É de coração que eu trago essa reflexão para você também, ok? Agora, a terceira e última qualidade eu coloquei aqui como proatividade. É a terceira e última qualidade principal das três que eu comentei para você ser um líder pessoal funcional, ok? Eficaz, eficiente, ok? O que é a proatividade? Líderes pessoais antecipam problemas e se preparam para desafios, em vez de só apenas agir conforme os desafios vão surgindo. O meu objetivo é justamente que você antecipe problemas, que você antecipe preparação para desafios, se prepare para desafios, ao invés de viver um dia de cada vez e quando o desafio surge, você é obrigado, de última hora, a resolver algo ali, né? Tem gente que está tão acostumado a apagar fogo que o dia não rende. Ele não é proativo para antever. A gente teve uma aula recentemente sobre antevisão, mas tem muita gente que não é proativo para antever. E daí ele é obrigado a passar, a dedicar toda a energia resolvendo coisas que poderiam ser evitadas se ele tivesse tido antevisão, sido mais proativo, feito na hora que precisava ser feito e tudo mais, né? E é claro, eu deixo aqui até algum exemplo prático, né, de como você pode ser mais proativo no seu dia a dia, tá certo? No seu cotidiano. Então, eu separei alguns exemplos práticos de como a proatividade pode ser aplicada no cotidiano. Vou citar três exemplos por conta do nosso tempo, não vou destrinchar cada um, tudo bem? Três exemplos. Primeiro, planejamento antecipado do dia ou da semana. Então, domingão ali, já senta e faz um planejamento, tudo aquilo que você tem que fazer naquela semana. Segundo, exemplo, antecipação de desafios no trabalho. Claro, você já sabe que tem um desafio, encara de frente e já faz aquilo lá, tá certo? E o terceiro, cuidado preventivo com a saúde. Na maioria das vezes, uma situação que surge de saúde, a gente não está esperando, né? Então, se você tem o cuidado, o básico, feijão com arroz, né? O arroz com feijão ali, cuidando da sua saúde, você já evita muito problema, ok? Eu separei aqui algumas dicas práticas. Aqui eu falei de três qualidades que você tem que ter para ser um líder pessoal, ok? E eu separei algumas dicas práticas que eu vou falar bem rapidinho para você desenvolver a liderança pessoal antes de influenciar outras pessoas, antes de liderar outras pessoas, tá bom? Então, algumas dicas que possam ser implementadas imediatamente. Fiz questão de ser o mais prático possível, tá? Primeira dica: estabeleça metas e planeje com clareza aquilo que você tem que fazer. Tudo bem? Definir metas específicas e estratégicas realistas. Lembra que eu citei o exemplo do sonho? Tem gente que quando eu peço para escrever um sonho, e daí eu falo, seja ousado, aí o cara vai lá e coloca pisar na lua. Tudo bem. É, realmente, é um sonho muito ousado, né?
Mas será que está sendo realista mesmo? Ou ele só está colocando ou em formato de piada, ou para ele não, ousado, já que eu não tenho nada palpável, então vou chutar o balde, né? Vou colocar qualquer coisa aqui. Será que ele realmente tem intenção de pisar na Lua, né? Está se preparando para isso? Fez algum cursinho que seja de astronomia? Às vezes nem isso, né? Eu lembro que na época de ensino médio tinha uma faculdade na minha cidade que oferecia cursos com certificação em astronomia e era de forma gratuita, né? Mas tinha certificação, era muito legal isso, né? E eu devo ter feito pelo menos uns 3 cursos desses. Eu já tinha feito curso, abria nova turma, eu estava lá. Eu lembro que o professor olhava para mim, já me conhecia porque eu já tinha ido no ano anterior, já tinha certificação, mas eu estava lá. E ó que eu nem quero pisar na Lua, né? Mas assim, só estou trazendo isso porque muita gente coloca um sonho, uma meta de forma muito subjetiva, muito vaga, né? Eu não vou destrinchar, mas eu só vou lembrar você sobre aquela análise, aquela técnica SMART, tá? Lembra que quando você vai desenvolver uma meta para ela ser clara, objetiva, lembra da meta SMART? A gente já teve em uma aula uma explicação completa sobre a técnica SMART. Foi numa aula sobre proatividade, lá no iniciozinho da nossa mentoria. Então, não vou destrinchar. Você pode anotar, SMART, S-M de Maria, A-R-T, tá certo? Para pesquisar depois. Só que eu só vou citar, ok? Para você ter o mínimo conhecimento básico para depois continuar pesquisando. SMART, ela segue uma sigla, e essa sigla vem do inglês, traduzindo a sua meta que você tá desenvolvendo, ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, palpável, né, em outras palavras, ela tem que ser alcançável, ela tem que ser relevante e ela tem que ser com prazo determinado. Essas 5 palavrinhas formam a sigla SMART, por isso chama técnica SMART, ok? Anota aí. Essa foi a primeira dica. Agora, a segunda dica é: pratique a autodisciplina diária. Lembra que para você liderar outros, primeiro você precisa ser líder do próprio nariz, certo? Então, desenvolva autodisciplina. A autodisciplina é o alicerce para desenvolver a confiança em si mesmo. Você vai lembrar que no início dessa mentoria, eu tive 2 aulas batendo nessa tecla de você não começar e sair fora. Eu falei, gente, mantenha o ritmo. Se você faz inscrição na academia, vai 2 dias e desiste. Faz inscrição em um curso, faz 2 dias e desiste. Vai fazer uma dieta, faz um dia e desiste. Com o tempo, você passa a desacreditar em si mesmo. E essa autoconfiança, você saber que está começando e vai terminar, é fundamental para você, de fato, abraçar coisas sabendo que você vai concluir. Essa autoconfiança é fundamental. E o que vai desenvolver essa autoconfiança? É justamente a autodisciplina. Então, escolha algum hábito positivo que você sabe que consegue praticar diariamente e faça isso ao longo dessa semana. Inclusive, já estou até adiantando uma tarefa aqui que a gente vai conversar já já, tá certo? Mas eu já estou te falando. Escolha um hábito só. É leitura 5 minutos por dia. Eu sei que eu consigo alcançar, vou fazer. Não tenho praticado, vou praticar. Ah, é exercício 7 minutos por dia. Vou fazer, vou praticar. Mas o meu objetivo é que você pratique a autodisciplina. Escolha um bom hábito, um hábito positivo, e faça isso sem vacilar, todos os dias ao longo dessa semana. Tudo bem? A terceira e última dica, antes da gente já ir para a parte final, justamente adote o hábito de refletir e ajustar. A nossa vida não é perfeita. A gente tem altos e baixos.
Todos os dias a gente tem altos e baixos. O que eu estou propondo para você é todos os dias você adotar como hábito mesmo, ter uma reflexão nas suas atitudes, naquilo que você propôs fazer e não fez, e fazer ajustes. Lembra que uma vida perfeita, a gente falou isso na aula de equilíbrio, né? Uma vida perfeita, ela não é constantemente perfeita. Na verdade, não existe vida perfeita, né? Mas você está entendendo onde eu quero chegar. O mais próximo de perfeição de uma vida não é constantemente perfeito. São altos e baixos. É constantemente você reajustando, saindo do automático, buscando conhecimento, buscando conteúdo, buscando praticar esse conhecimento. É por isso que o maior benefício das aulas que nós temos aqui, ó, tete a tete, é justamente causar reflexão, é causar desconforto mesmo. Você fala, gente, eu estou no caminho errado, eu preciso mudar, e daí você ajusta. Tá entendendo? Esse é o maior benefício. O maior benefício das nossas aulas não é o conhecimento em si. Tem gente que acumula tanto conhecimento que não faz nada, não coloca nada em prática. Ele acostumou ouvir, entra por um ouvido, sai pelo outro e não coloca nada em prática. Então, o maior benefício das nossas aulas é justamente você ter uma nova oportunidade todas as semanas de reflexão, de fazer algo diferente. E eu sei que tem gente que às vezes vai participar de toda a mentoria e às vezes na penúltima aula vai ter uma frase isolada, um insight que a pessoa vai pegar isso, vai abraçar, vai fazer algo diferente e a vida vai mudar. Quando a gente falar de renda extra, tem gente que está desde o início da mentoria querendo enriquecer. E às vezes só na aula de renda extra, quando a gente entregar algo mastigado, um link que a pessoa vai só replicar. Às vezes é isso que vai ser a virada de chave, para a pessoa gostar mesmo. Opa, tá entrando dinheiro, que legal, vou fazer mais coisas disso daqui. Entendeu? Tá pegando a ideia? Então, adote o hábito de refletir e ajustar, ok? Anotem aquilo que você gostaria de melhorar na sua semana e procure colocar passos práticos, ok? Essa é a dica que eu te dou. E encerrando a nossa aula, eu coloquei aqui uma mensagem final. Eu separei uma frase. Eu quero que você preste bastante atenção. Se precisar, volta essa gravação, assista de novo essa aula, mas guarde essa frase para você. Olha só. A verdadeira liderança começa com o primeiro passo de autoliderança. Quanto mais somos fiéis a nós mesmos, mais inspiramos as pessoas ao nosso redor a fazerem o mesmo. Tá certo? É basicamente um resumão de tudo aquilo que a gente viu. Eu separei como livro sugestivo dessa semana esse livro aqui, da Brené Brown, ok? Deixa eu ver se dá para aparecer na câmera aqui. Acho que dá, né? A coragem para liderar, ok? Brené Brown, Coragem para liderar. É um livro curto, objetivo, mas muito inspirador. Foi essa mulher aqui que escreveu, deixa eu ver se dá para ver ela, ok? Eu acredito que pode somar aí no seu aumento de repertório a coragem para liderar. Ele vai trazer um equilíbrio entre a autoliderança e liderar outras pessoas. Tudo bem? Fica a dica aí. E como tarefa para essa semana, eu poderia separar várias tarefas. Aliás, deixa eu ver quantas tarefas que eu tinha separado. Uma, duas, três, quatro tarefas. Eu não vou passar para vocês essas quatro tarefas, tá? Eu vou passar somente duas tarefas. Uma é a que eu já falei. Você dedicar 15 minutos ao final de cada dia para reflexão, refletir sobre uma decisão ou atitude que você tomou. E nessa reflexão, eu quero que você responda uma única pergunta: as atitudes que eu tomei hoje estão alinhadas com os meus valores e objetivos?
você entendeu que alguns que estão assistindo essa aula, quer seja ao vivo, quer seja gravada, antes de fazer essa aula, vão ter que anotar, refletir e definir alguns valores, algumas crenças fundamentais. Porque às vezes você ainda não tem algo bem definido como valor mesmo para você, né? Mas a maioria que está aqui vai conseguir fazer essa tarefa de forma bem natural, tá bom? E a segunda tarefa que eu trago para você foi uma tarefa que eu já compartilhei também, é você praticar a autodisciplina em pequenas ações. Quem sabe beber água ao acordar é uma pequena ação. Meditar por 5 minutos, ler por 5 minutos, organizar sua mesa do trabalho antes de encerrar o dia, entendeu? Ou chegar mais cedo no trabalho para organizar as suas coisas. Escolha algum bom hábito que exige autodisciplina e mantenha isso todos os dias ao longo dessa semana. Tudo bem? Essa é a tarefinha. Pô, gente, tamo junto demais. Muito obrigado vocês que estão até o finalzinho de tudo aí. Rejane, Daniel, a Luciane, a Vera, Tarsila, Ana, Lourdes, que coisa boa ver vocês, viu? A Sara, tamo junto demais. Eu estou à disposição de vocês, ok? Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, né? E, claro, vai cuidar da sua vida, tá bom?